Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos de volta com mais um podcast Dica de Hoje. O meu nome é Patrícia Rossari e o episódio de hoje é da série sobre fundos imobiliários, que, aliás, agradou e muitos nossos ouvintes. Aliás, muito obrigada pelo feedback em relação ao episódio da semana passada. E, como sempre, vocês já sabem, meu convidado é o analista CNPI, especialista em fundos imobiliários e também investimentos no exterior, Egbert Chaves. E o nosso assunto é o CSHG Logística FIs, HGLG 11. E antes de mais nada, é claro, muito bem-vindo, meu amigo. Tudo bem contigo? Olá, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes aí do podcast. Eu também recebi vários feedbacks do podcast da semana passada. Agradecer a todo mundo aí que mandou alguma mensagem e tal, parabenizando. E se você gostou desse também, já aproveito para comentar, para mandar o seu feedback aí para as próximas semanas. Pedir outros fundos, né, para que você comente sobre eles, sobre os setores, porque isso eu acho uma coisa muito importante, as pessoas relacionarem setor com o fundo e com a gestão. Eu acho que essas três variáveis, elas são essenciais para qualquer pessoa que deseje deixar, né, o seu suado dinheiro para render, né, seja em fundo, em ações, enfim. Uma outra coisa muito importante, gente, é que o Egbert está de férias, tá? Ele está na praia e ele fez a gentileza de, mesmo assim, participar aqui do nosso podcast para conversar com a gente. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer a tua disponibilidade. Que isso. A gente está aqui para isso mesmo, né? O Dica de hoje já é uma startup digital com home office há muito tempo, antes disso virar modinha, então... É verdade. Faz parte. É um em cada canto do Brasil, né? Exatamente. Tem gente dos quatro cantos. Eu costumo falar para o Daniel que a gente se dá tão bem assim porque a gente nunca se vê, né? Exatamente. Passa pouco tempo perto. Exatamente. Bom, enfim, vamos começar a falar então do assunto de hoje, desse fundo imobiliário, que, aliás, cabe mencionar que estamos falando de um dos maiores fundos imobiliários que temos por aqui e que apresenta uma inegável qualidade na gestão. E isso geralmente faz com que o preço apresente um acréscimo. Afinal, como eu já disse inúmeras vezes, gestão precifica, sim, qualquer ativo. E a valorização, a rentabilidade desde o início desse fundo, que foi lá em 2010, e depois de 7 emissões, da última vez que eu olhei, que foi ontem, se eu não me engano, foi 390,9%. E de acordo com o último relatório gerencial, em 12 meses, a valorização foi de 11,9%. Mas aí, quando a gente pega o ano, ela diminui e diminui bastante. O fundo possui diversificação de contratos típicos e atípicos. Aliás, quase 65% dos contratos são típicos. Ela possui diversificação entre os locatários, entre as regiões, diversificação entre tipos de imóveis, e aqui o que chama a atenção é que ela tem 54% dos imóveis AA e 16% AAA, que são 2 imóveis AAA, e isso é muito importante para a logística, né? Diversificação entre índices de reajuste, 54,1% IPCA, o restante GPM. A maior parte dos contratos são longos, vencimento dos contratos, quase 80% é depois de 2025. A vacância física deles é de 8%. A taxa de administração é uma coisa que também chama atenção. O Egbert já vai comentar sobre isso também. 0,6% ao ano sobre o valor de mercado de negociação em bolsa do fundo e, claro, o yield, né? Então, e com base nesses dados iniciais, né, que é o que todo mundo usa para começar a estudar o fundo, mesmo para monitorar o desenvolvimento dele, né? Quais são os dados que mais te chamam a atenção, de forma positiva e também, se tiver algum de forma negativa, e que acaba diferenciando ele dos demais fundos? E, claro, se tu puder também falar da questão da gestão,
e se esse ágio do preço sobre o valor patrimonial, ele é apenas uma questão de gestão ou significa que também é um pouco de como o mercado brasileiro trabalha esse tipo de fundo que é maior? Com a palavra, então, o meu amigo, nosso analista CNPI, Egbert Chaves. Sim, esse fundo ele é um fundo antigo no mercado, né? Ele teve seu início lá em 2010, a cota inicial a R$ 100. Então, hoje, o valor patrimonial da cota já está próximo ali dos 150. Então, a gente pode falar que realmente, né, os imóveis valorizam a longo prazo. Esse fundo é um bom exemplo disso. E ainda quem investiu no seu IPO ainda teve todo o retorno ali dos dividendos isentos na recebidos, né, na conta da corretora. E no mercado de ações e também em fundos imobiliários, a qualidade ela tem um preço a mais. Então, realmente, a CSHG ela tem um prêmio. Os fundos da CSHG como um todo negociam como um prêmio, com um prêmio em relação aos pares. Então, o HGLG ele não é diferente, né? O mercado de fundos imobiliários em 2021 está sofrendo bastante, deve estar caindo em torno de algo de 12% a 15% no ano, e o fundo HGLG está praticamente de lado, né? Ele sofre muito pouco olhando ali aos seus pares. Dito isso, a vacância também me chama bastante atenção, que ela fica abaixo ali dos seus pares no segmento. Uhum. Exatamente. Então, a gente tem uma vacância física de 8%, uma vacância financeira, né, de 6,6%, e vale comentar que essa diferença é em função da área, né, que cada área do galpão ela tem um valor por metro quadrado. E quanto mais longe dos grandes centros, mais afastado ali nos raios, esse valor do aluguel é mais barato. Então, a diferença da vacância física e financeira é referente a essa diferença de preço de áreas. Então, quanto mais barata a área, por exemplo, um galpão ele pode ficar com uma vacância física, mas o aluguel dele contribui muito mais para o fundo imobiliário. Então, a vacância financeira ela acaba tendo essa diferença da física. Ele já tem 300 mil investidores, então é um fundo realmente que ele está no gosto do pessoal. Acho que ele fica só atrás do MXRF, também da XP, que tem acima de 300 mil investidores. Se for pensar que o mercado de fundos imobiliários tem 1,5 milhão de investidores, né, esse fundo representa aí um quinto, né, 20% de toda a indústria de investidores. Exato. Ali possuem alguma cota do HGLG, então isso é muita coisa, se for pensar. Ele é bem representativo no IFIX também, né, porque o valor de mercado dele, a gente já está falando aí de 3,6 bilhões já de patrimônio. E isso ajuda também bastante na liquidez. Sim. E me diz uma coisa, em relação à cotação especificamente, considerando que tu confirmaste, né, esses dados iniciais que eu peguei, na verdade, desses sites que tem todos os dados de todos os fundos, né? Então, nós temos aí um fundo que é enorme, que tem um histórico de uma gestão muito competente, muito eficiente, analisando os tipos de imóveis que ele possui, considerando que já são 2 imóveis AAA e que são imóveis que, sim, em termos de localização, eles são imóveis que têm uma demanda, digamos assim, bem aquecida. E aí eu queria te perguntar o seguinte, de todos esses imóveis que ele possui, tem algum imóvel, porque todo fundo acaba tendo isso, né? Aquele imóvel que é mais problemático, aquele que tu sabe que vai exigir algum outro tipo de estratégia, ou seja, até um desinvestimento, quem sabe, ou um retrofit mais pesado para poder adequar ele às necessidades daquelas empresas que costumam locar imóveis naquela região, ou tu enxerga ele como aquele fundo que tem um portfólio que, a princípio, está ok, está dentro daquilo que o mercado busca, e essa diversificação geográfica e de clientes, vou aproveitar para te fazer essa segunda pergunta. Tu não enxerga nenhum cliente assim que tu pense, opa, esse aqui pode dar um probleminha. Esse contrato aqui é atípico, mesmo que ele tenha um vencimento para 2025, isso aqui a gente precisa ficar de olho, precisa ficar atento. Tu enxerga isso nele? Na parte de locatários, não. Eu vejo ali todos são locatários
empresas grandes, né? Então a gente tem várias empresas aí que tem até o capital aberto, né? Como a Gerdau, e tem um imóvel grande, que foi alvo da sexta emissão do fundo. Eu não vejo ali algum locatário apresentando problema para o fundo nos próximos meses. Em relação à qualidade dos ativos, se a gente somar os imóveis AAA, AA e A, que seria a classe A, esse fundo possui 78% do portfólio em imóveis classe A. Isso é muito bom. Então, é o que tem de melhor, né, na indústria, são os imóveis classe A. E ele tem ali 10% em classe C. Esse classe C, ele é o imóvel da Kremer. Então, eu não vejo esse imóvel problemático, esse imóvel da Kremer, mas eu vejo ele no futuro, talvez ali, sendo alvo de uma venda ou uma mudança de vocação do imóvel. Porque se você olhar no mapa por cima, essa fábrica da Kremer, ela fica em Blumenau, e toda a cidade em volta cresceu ali, né? Cresceu em volta dessa fábrica. Então, no futuro, essa fábrica poderia ser desativada, né? Passar para outro lugar, e o terreno poderia virar ali um conjunto residencial, uma coisa que tem ali um valor de venda maior, e traria ali mais retorno do que você passar os anos recebendo apenas o aluguel do locatário. Então, essa é a vantagem, né, de você investir nesses fundos grandes, que sempre tem alguns ativos ali que passam desapercebidos por alguns investidores, mas eles têm ali um valor oculto que, se você sabendo olhar ali, você consegue identificar. Exatamente, porque isso é o que caracteriza uma gestão eficiente, é você sempre ter um plano, uma estratégia, para se caso o plano A, né, que é o principal, ele não der certo ou esgotar depois de um determinado período, a gestão saiba de fato o que precisa ser feito para que acabe não tendo uma desvalorização muito grande. Isso serve para a indústria, serve para varejo e, obviamente, serve também para fundos imobiliários, né? Me diz uma coisa, qual é o cliente mais representativo dentro da receita ou a localização geográfica mais representativa? Eu acredito hoje que seja a Volkswagen, o imóvel de Vinhedo em São Paulo, que tem uma fábrica da Volkswagen. Já me perguntaram sobre esse imóvel, mas esse imóvel ele é muito importante para a Volkswagen, até o próprio gestor já comentou isso em apresentações. Eu não vejo ele como sendo um problema aí para o fundo. Exatamente, até porque as pessoas ficaram muito assustadas com essa questão da crise na indústria automotiva e acabaram colocando tudo no mesmo balaio, né? Acabaram dizendo assim, poxa, então não tem mais peça, não tem mais semicondutor, não tem mais chip, não tem mais isso, não tem mais aquilo. Opa, quer dizer que então a gente vai parar de produzir, as fábricas vão fechar e vão embora. Para colaborar, ainda teve a questão da Ford, embora, ou seja, foi de fato um setor que acabou sofrendo muito nos últimos 2 anos, e sim, as pessoas sempre que ouvem indústria automotiva fazem essa relação com, opa, não está indo muito bem. Aí vem os dados da Anfavea, que também não colaboram muito, né, dizendo sobre os números de emplacamento, enfim. Mas uma coisa que é importante de se dizer, né, em relação à receita, que foi apurada no último relatório trimestral. Teve um aumento, mas esse aumento ele se deve a um aluguel que é trimestral, eu estou certa? Exato. Tem o imóvel, o da Gerdau, o imóvel alugado para Gerdau, se eu não me engano, ele tem o pagamento trimestral, então são 4 pagamentos no ano, que acabam distorcendo ali um pouco o que é recebido no mês e o que é pago em forma de rendimento para o cotista. E isso é uma coisa importante de se dizer, eu não sei se tu concorda comigo, porque quem investe em fundos imobiliários há mais tempo sabe disso, acha bem óbvio, e até deve estar pensando assim, ao ouvir a gente falar sobre isso, poxa, que desnecessário. Mas, geralmente, quem começa a investir tem menos tempo de investidor ou não conhece muito bem a indústria de fundos, acaba se confundindo, né? Acaba acreditando que esse tipo de, digamos assim, não seria um não recorrente, né? Mas esses períodos onde você tem um pagamento maior irão se repetir, sendo que isso não é uma verdade. E depois a pessoa diz, opa, mas por que diminuiu agora, né? Então, acho que não é um fundo tão bom assim. E aí entra uma outra pergunta que eu quero te fazer sobre a questão da linearização desses pagamentos.
esse fundo, ele faz, então, a retenção de um valor para manter estável esse pagamento de rendimento das cotas? Sim, o fundo ele tem algumas receitas aí que acabam distorcendo de um mês para o outro, né? Então, a gente tem esse próprio aluguel trimestral, mas também teve, no caso do HGLG, uma multa que o Walmart saiu de um galpão em Betim. Era um contrato atípico, ele tinha que pagar a totalidade dos aluguéis até o fim do contrato, ele pagou, saiu, e rapidamente o fundo conseguiu alugar esse imóvel. Então, toda aquela multa que iria ser recebida nos próximos meses vai ser adiantada. Então, isso faz com que o fundo realmente pague ali um rendimento diferente do que ele recebe. Então, você pode observar que tem alguns meses que a receita recebida era muito maior, ela beira ali os R$3, só que o fundo só pagou R$1,10, né? Porque o fundo ele tem a obrigação de distribuir 95% do lucro caixa, né, do rendimento caixa recebido no semestre. Então, dentro do semestre, o gestor ali tem essa opção por manter um nível, né, para não provocar nenhuma distorção, porque muitos investidores novos acabam fazendo a sua pesquisa de início dos fundos imobiliários pelo dividend yield, né? Então você pega um fundo imobiliário que no mês pagou alguma multa, alguma receita, tudo de uma vez, ele coloca lá um dividend yield no mês de 3%. Ele pega aquilo ali, multiplica por 12, compra tudo o dinheiro que tem e vida que segue. Só que o que acontece, geralmente, é que esses 3% não vai acontecer, e pode ser até zerado nos próximos meses, né? Então, é muito importante o investidor saber da onde que está vindo a fonte do dinheiro, né? Se é realmente uma receita que vai acontecer, vai ser perene nos próximos meses, ou foi realmente alguma coisa extraordinária. Exatamente. E uma outra informação que também consta no último relatório gerencial e que chamou a atenção, né, de muitos investidores, e entra de novo o investidor que é um pouquinho mais desatento ou que de repente não tem muita experiência, ele vai ficar realmente muito impressionado com o que ele lê sobre os imóveis em desenvolvimento. Então, vamos partir para essa segunda etapa da nossa conversa, que trata-se justamente desse fator que tem relação com o que aconteceu no ano passado e também nesse ano, que é em relação aos imóveis logísticos, a pandemia e como um afetou o outro. E vale ressaltar aqui que a demanda por galpões logísticos aumentou bastante na pandemia, isso não é mais segredo para ninguém, devido ao aumento das vendas do e-commerce principalmente. E aqui a busca ela foi focada em centros de distribuição que estivessem localizados em áreas que, obviamente, facilitassem o cumprimento do objetivo em relação à distribuição, né? E aqui entra a questão dos modais disponíveis, o custo desses modais, a mão de obra, a parte tributária, que a gente também não pode esquecer, porque ela é, sim, sempre muito importante na definição da localização desse tipo de imóvel. Ou seja, nas regiões mais propícias, os imóveis foram alvo de disputas, inclusive, e isso acaba subindo o preço, o que afeta a rentabilidade do fundo. Por quê? Porque eles pagam mais caro pelo imóvel, o cap rate reduz ao longo do tempo. E aqui, inclusive, eu quero citar o nosso analista-chefe, né, o Daniel Nigri, e a opinião dele sobre a importância de investir em imóveis em desenvolvimento, sobre a 7ª emissão do HGLG, que foi justamente relacionada a essa questão dos imóveis em desenvolvimento. E antes de perguntar para o Egbert o que ele acha sobre isso e, principalmente, quais são as projeções para a rentabilidade futura desse fundo, considerando essa estratégia de investir em imóveis que estão sendo desenvolvidos, eu quero deixar aqui a informação, vocês já devem saber, o fundo comunicou, se eu não me engano, foi na quinta-feira da semana passada, a compra de 40% de um terreno para desenvolvimento de galpão logístico, que é integrado ao complexo Cone Multimodal, lá em Pernambuco, por 30 milhões. A área total do terreno é de 59.672 metros quadrados e a área construída é de 18.471 metros quadrados. Lembrando que o fundo já era dono de parte, de uma participação correspondente a 30% desse ativo.
E aí tem uma outra informação que eu acho muito importante em relação a esse cone G04 em swap. A empresa Seara Alimentos, que é da JBS, né, formalizou a locação de parte do galpão. Isso é uma pré-locação. O fundo informa que como está ainda em construção e que vai ser entregue somente no final do ano, não tem nenhum impacto na vacância do fundo, que o fundo vai apenas contabilizar as áreas desse imóvel depois que a obra já estiver concluída. E aí, nesse mesmo relatório gerencial, ele cita também o HGLG Washington Luiz, que fala que está existindo um trabalho forte de prospecção de novos locatários, que está gerando visitas, etc, etc. E o Itupeva 2 também, que inclusive ele já recebeu convites de processos de concorrência para locação de grandes áreas, e que aí ele coloca que todo esse processo é feito por consultorias especializadas na área, etc, etc. Então, a minha pergunta para ti, Egbert, é a seguinte: tu concorda com o Daniel nessa questão de ser, sim, uma excelente estratégia o fundo investir em desenvolver imóveis? Tu acredita que esse tipo de investimento é uma realidade que tende a aumentar ao longo do tempo, principalmente se pensarmos que temos um caminho gigantesco ainda de crescimento quando se fala em indústria, ou seja, mais plantas industriais, mais centros de distribuição? E depois, se tu puder responder, como isso, se e como afeta a rentabilidade do fundo enquanto essas obras ainda não estiverem acabadas. Sim, concordo com o Daniel totalmente. Eu acho que realmente o futuro da indústria é esse. Que a gente olha para o exterior, a gente tem os REITs lá fora que fazem muito bem esse serviço de comprar, construir, reformar e vender. Nos fundos imobiliários, a gente está começando a ver isso, né? A indústria começou lá atrás como sendo meio que uma válvula de escape, né, para construtores que tinham um imóvel, faziam um fundo imobiliário e vendia aquele fundo imobiliário na bolsa. Então isso aí foi o começo lá com os bônus imóveis. Depois apareceu os fundos com gestão ativa, multiportfólio, que daí eles compravam os imóveis, né, dos proprietários e apenas mandavam um boleto e faziam alguma reforma pequena. E agora a gente está começando a ver já fundos imobiliários que estão fazendo o desenvolvimento. Então a gente tem o HGLG fazendo desenvolvimento, a gente tem fundos como o KNR11 fazendo desenvolvimento de imóveis corporativos em São Paulo, o XPLG também fazendo desenvolvimento de galpões logísticos em Cajamar. Eu acho que o futuro da indústria, sim, é nesse sentido. E isso é um problema para o investidor de fundo imobiliário, né? Porque é bom, porque quando você tira um pouco os intermediários de comprar um imóvel diretamente do construtor ou desenvolver, você tem ali um retorno maior, que é o cap rate, que é basicamente o quanto você vai receber de aluguel pelo que você pagou. Então, se um fundo imobiliário comprava um imóvel com cap rate de 8, ele fazendo esse desenvolvimento, ele pode alcançar cap rates de 10, 11% talvez. Isso é mais retorno ali para o cotista. Só que, quando o fundo imobiliário capta esse dinheiro, você tem um processo de obras. Então, um galpão logístico demora o quê? 8 meses, 9 meses? Só em obra, sem falar em tempo de aprovação de projeto. Isso aí pode beirar os 2 anos, né, dependendo da quantidade de licença e burocracia que tem. Então, você capta o dinheiro hoje e vai pagando em parcelas, né? Medições, geralmente mensais, alguma coisa do gênero. E esse dinheiro, você fica com ele em caixa. Então, quando a Selic estava 2%, esse dinheiro em caixa, ele acabava queimando muito ali a rentabilidade do cotista. Porque o pessoal fala, diluiu. Não, diluiu em partes, né? Porque você tem ali o patrimônio com uma quantidade maior de dinheiro, mas esse dinheiro já está previamente gasto, né? Tipo assim, você só está segurando ele por um tempo. Agora, com a Selic voltando, diminui um pouquinho essa queda no rendimento, né? Entre você fazer uma emissão, fazer a obra, pagando a obra e receber a obra no final. Então, o que os fundos fazem é, geralmente, a cada obra, eles pegam ali já o valor gasto e multiplicam pelo cap rate, que vai ser um aluguel, se for um BTS, ou um aluguel médio da região, e vão recebendo já aquilo ali. Alguns têm RMG no final, né, que é importante comentar, que é a renda mínima garantida. Geralmente, após
término da obra, o comprador fala, ó, você vai ter 12 meses aqui de renda garantida, que seria essa área bruta locável, vezes o aluguel médio da região, enquanto você prospecta aí novos locatários. Então, óbvio que não existe almoço grátis, esse dinheiro é um dinheiro que sai do próprio bolso do cotista, né, indiretamente, porque se você comprar um ativo hoje totalmente especulativo, que seria sem algum inquilino, sem intenção de alugar para alguém, você vai pagar um preço X. Agora, se você fala que o vendedor tem que te fornecer uma renda mínima garantida, ele vai te cobrar por isso. Ele vai falar, eu vendo, mas eu vou cobrar um pouco a mais, óbvio. Exato. Exatamente. Aí vale também do gestor, né, do portfólio. Fundos maiores aguentam uma renda mínima garantida menor. Fundos pequenos, com poucos imóveis, provavelmente não podem fazer um desenvolvimento sem uma renda mínima garantida, porque a cotação vai cair por causa da queda dos rendimentos após o término da obra, provavelmente. E nesse caso específico, tratando desse fundo, do HGLG11, os términos desses projetos eles estão previstos entre o final deste ano e alguns final de 2023, se não me falha a memória, certo? Então, isso, tu acredita que de fato pode existir algum porque essa é a pergunta, né? As pessoas, elas estão realmente um pouco preocupadas em relação a isso vir, porventura, a interferir no que elas recebem no mês a mês. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, assim, que tu falasse de uma forma bem objetiva. Se tu enxerga que vai existir, ou se existe uma projeção, claro, de um recuo, de uma diminuição no rendimento desse fundo, por ele optar por essa estratégia, considerando, como tu falaste, tem aí 2 anos e pouco, para o imóvel começar a performar. Por mais que exista demanda no mercado, a obra vai levar o tempo dela para ficar pronta. Então, tu enxerga isso como um risco potencial? Sim, ela é um risco, sim, e eu vejo uma queda no rendimento, não necessariamente por causa disso, mas pelo ponto que eu comentei anteriormente, que esse fundo ele tem algumas receitas não recorrentes, que é aquela multa recebida do galpão de Betim e lucro de venda de imóveis. Então, eu vejo sim uma queda do rendimento, mas não necessariamente por causa do término das obras desses galpões. É isso que eu queria que tu deixasse bem claro, porque sim, a gente escuta isso bastante, esse risco, né? O fundo está tomando um risco muito grande, isso pode vir a afetar o rendimento. Então, isso é uma coisa que eu queria que tu deixasse bem claro para as pessoas entenderem que existem variáveis diferentes na análise de fundo. Esses não recorrentes, eles são sim muito importantes e eles não acontecem só em ações, eles acontecem também nos fundos imobiliários, porque tal qual as ações são também negócios, né? Em relação ao acordo para a renovação de 100% do HGLG Montemor com a Tetra Pak, era algo que estava preocupando os cotistas, estava influenciando na cotação ou não é tão importante esse contrato, visto que ele é atípico, que ele vence em maio de 2022 e que a empresa iniciou as discussões, então, para poder fazer a renovação desse contrato? Ou isso não influenciou a cotação do ativo? Eu acho que não teve tanta influência, porque é um imóvel relativamente pequeno, né? Então a gente está falando aí que um fundo imobiliário que possui uma área bruta locável de 800 mil metros quadrados, e esse imóvel representa aí apenas 25 mil metros quadrados. Então, eu acredito que ele não tinha tanta influência assim na cotação desse fundo. E outra coisa importante também, em relação ao recuo da cotação vista nos últimos períodos. Tu acredita que tem uma relação com o fator cenário macro ou tu acredita que tem relação com algum outro fator especificamente voltado para este fundo? Não, eu acredito que é 100% macro. Eu recebo muitas perguntas assim, né? Por que o fundo tal caiu? Eu falei, pessoal, o mercado inteiro está caindo, o juros está subindo. Então, enquanto a gente não vê ali a luz no fundo, no fim do túnel de até quanto vai a Selic, quando que a gente vai começar a ver uma estabilização da inflação e a volta da Selic, né? A queda da Selic talvez em 2023, o mercado todo ele vai sofrer.
a maioria do mercado é pessoa física, né? Então, Sim. querendo ou não, tipo assim, pessoa física é meio contrapé do negócio. Eles vão querer vender quando cai e comprar quando sobe. Então, enquanto você deveria fazer o contrário, você deveria comprar quando cai e vender quando sobe. Exatamente. Mas né, não tem jeito, né? Agora aqueles investidores que têm uma estratégia, sabe que está comprando fundos imobiliários para aposentadoria, imóvel, não é para você ficar comprando e vendendo todo dia, assim como fundos Uhum. imobiliários. Então, você tem que ter uma cabeça ali um pouco mais de longo prazo. E considerando um outro indicador que as pessoas gostam muito, que é o preço sobre o valor patrimonial. Embora nós já tínhamos falado no episódio da semana passada que é sempre muito complicado observar um único indicador para fazer a avaliação de qualquer tipo de investimento. Mas já que nós conversamos e expomos algumas variáveis importantes do fundo, eu vou te perguntar se o preço sobre valor patrimonial, o ágio caracterizado hoje, tu acha que é realmente pouco? Tu acha que é uma baita de uma oportunidade esse fundo pelo preço de hoje? Se você olhar a histórico, eu acredito que a gente está ali bem abaixo da média, né? Deve estar negociando 5, 6% acima do valor patrimonial. Uhum. Tem um gráfico bem interessante da sétima emissão desse fundo, que ele mostra a evolução do valor patrimonial. E sempre, se você olhar recortes grandes, ele negociou ali acima do valor patrimonial. Eu acredito que uma parte sim seja em relação ao prêmio, né, que a gestora tem. O Uhum. pessoal vê como um ativo de melhor qualidade, um ativo prêmio, e acabam que negociam sempre ali com um prêmio em relação ao valor patrimonial. Nessa época agora é difícil de olhar, porque a gente deve começar a ter as reavaliações, né? Então, se a gente está falando, ele negocia com um prêmio de 5%. Semana que Uhum. vem ele pode divulgar um novo laudo de avaliação dos imóveis e esse prêmio deixar de existir, né? Então você tem Exato. um aumento do valor patrimonial e ele passa a negociar em linha com o valor patrimonial com a diferença de uma semana, né? Então é Uhum. um indicador que acaba ele sendo meio fraco, né, para você fazer ali valuation, né? Você realmente falar se está barato ou se está caro. Quando você olha Uhum. para o histórico, eu acho mais interessante, né? Porque aí você compra sempre abaixo do prêmio histórico, ou é mais interessante do que o valor, uma foto em si desse PVP hoje. Uhum. O PVP é 1,07 hoje. E me diz uma coisa: tem algum outro fundo, alguma outra gestão que se equipare a essa gestão em termos de eficiência e eficácia que tu também goste bastante e que pode servir de parâmetro para o pessoal comparar as estratégias, o modo de operação mesmo, os movimentos desse gestor, enfim. Tem alguma outra gestão que tu considere que seja tão boa quanto, ou próxima de ser tão boa quanto a deste fundo? Eu gosto bastante da Quineia também, realmente o KNI é um fundo que está aí há muito tempo no mercado já, então o resultado dele, né, o retorno dele histórico fala por si só. Gosto também da gestão da Reddit, que o André Freitas, ele é ex-CSHG, então boa parte dos fundos ali tem a mão dele, né, da CSHG, que trabalhou muito tempo, então ele acabou saindo da CSHG e levou a HGBS junto. E lá na Reddit ele desenvolveu fundos de lajes corporativas e logístico. Gosto bastante da gestão dele. Uhum. E uma outra coisa importante, já caminhando para finalizar a nossa conversa, afinal de contas, o Egbert já está de férias, né? Não vamos esquecer disso. É importante lembrar que quando você analisa o cap rate, como tu mesmo citaste, ele caiu nos últimos anos, é inegável, e eu acredito que não tenha caído só para o HGLG, certo? Porque considerando que ele seja um dos fundos mais eficazes, então os menos provavelmente tiveram um recuo ainda maior do cap rate, né? Então, você tem imóveis sendo vendidos mais caro, aluguéis mais baratos, ou ainda aluguéis que você mantém daqueles imóveis que você tem no portfólio que não são atualizados e que acabam perdendo na renovação, numa possível vacância e posterior locação para um novo inquilino que acaba pagando menos devido às condições do imóvel, né? Então, essa questão de desenvolvimento, só para a gente deixar bem claro para quem está ouvindo, é uma, digamos assim, o mercado como um todo, ele concorda com você, com o Daniel? Você acredita que vai ter um movimento da maior
parte dos fundos migrando para essa questão de desenvolvimento para aumentar o cap rate, e você vê um risco, de repente, de alguns fundos que não são tão bem geridos acabarem colocando os pés pelas mãos nessa questão de desenvolvimento e acabar tendo, na verdade, uma redução ainda maior do cap rate? Tu enxerga esses riscos ou tu acha que a nossa indústria ela é competente, ela é redonda, ela é bem gerida e tu não vê nenhum desses riscos? Eu acho que à medida que os fundos vão crescendo e vão ganhando patrimônio, eu acho que eles tendem sim a ir para essa etapa de desenvolvimento, porque eles conseguem ter uma parte ali rendendo do patrimônio rendendo menos por um período de tempo pequeno para render mais no futuro. Então eu acredito que à medida que eles vão ganhando mais corpo, passando a fase de 1 bilhão, 2 bilhões de reais de patrimônio, eles já conseguem fazer aí um desenvolvimento. Como tudo na vida, você tem os aventureiros, né? Em qualquer coisa na vida, você vai ter as pessoas boas, que inovam, que fazem a coisa acontecer de verdade, e você vai ter aqueles que copiam e fazem de qualquer jeito, né? E vai ter isso também, com certeza, no desenvolvimento aí de fundos imobiliários no futuro, com certeza. E tu teria alguns critérios básicos assim para passar para o pessoal? Então, por exemplo, nessa primeira fase, como ainda é tudo muito novo em relação a essa questão de desenvolvimento nos fundos imobiliários, né? Relativamente novo. Tu diria assim que um dos primeiros critérios seria então prestar muita atenção na qualidade da gestão e depois na localização geográfica da construção desses imóveis, talvez? Sim, imóvel é localização, localização, localização. Então, não adianta nada, né, você fazer um desenvolvimento no meio da floresta amazônica se não vai ter demanda para aquele ativo lá. Então, você tem que ter os desenvolvimentos, mas óbvio também que tem que ser alinhado com a localização. Então, a gente está falando de desenvolvimentos em Extrema, que é um polo que está crescendo muito, em Cajamar, Itupeva, que são centros perto de São Paulo, que ainda é o maior centro consumidor do Brasil. Então, você tem que alinhar o desenvolvimento a boas localizações e a qualidade da gestão. E a qualidade de gestão, o que eu gosto muito de acompanhar é o que eles falam e o que eles fazem. Então, você tem um pipeline, né, um prospecto, geralmente nas últimas páginas. E lá eles falam os ativos que eles querem comprar, né? Eles falam o prazo, eles falam qual é a expectativa de renda para esse fundo nos próximos meses e anos. Então, isso foi o que eles falaram, né, quando venderam a emissão. O que você tem que acompanhar como investidor é o que eles estão fazendo, se é realmente isso. Porque se eles fazem um prospecto, vou comprar tais ativos, desenvolver tais ativos, regiões primes de São Paulo. Aí você vê eles comprando ativos fora dos grandes eixos, ativos estranhos, ativos velhos. Então, não faz sentido, né? Então, aquele dinheiro que ele captou não foi usado necessariamente para isso. A gente sabe que negócios podem acabar caindo, né? Não sendo concretizados, mas não são todos também, né? Então, a diligência prévia, ela estava ruim, porque se você fala que ia comprar, mas na hora de comprar você não consegue fechar o negócio, então tem alguma coisa errada de errada tem, exatamente, né? Tem caroço nesse angu, né? Alguma coisa que não deveria, né, estar acontecendo. Então, esse ponto que eu acho, sim, muito importante em termos de qualidade de gestão, que o Egbert acabou de falar, é o acompanhamento. E é claro que risco sempre existe, porque não necessariamente todo planejado vai ser executado. Tampouco, quem aqui trabalha com projeto sabe que por mais que tu faça um planejamento minucioso, sempre vai acontecer alguma coisa que vai atrasar ou que vai custar mais caro do que deveria. Não existe perfeição, não existe 100%, não existe nenhum tipo de planejamento que saia de fato, de acordo com o que foi escrito, sem nenhum pormenor, sem nenhuma pequena dificuldade pelo caminho, né? Seria muito mais fácil se fosse assim, mas a gente sabe que infelizmente não é, né? Então, Egbert, tu quer falar mais alguma coisa sobre o fundo? Finalizar, de repente, dizendo alguma coisa sobre ele que tu acredita ser o maior diferencial, aquilo que tu diria assim, olha, quem está buscando isso aqui, esse fundo é um bom caminho. Eu acho que o HGLG realmente é um fundo para quem busca uma estabilidade na renda
e não quero uma gestão ali fazendo muitas inovações com o seu dinheiro. Eles fazem bem o arroz com feijão, e eu acho que é por isso também que o mercado como um todo premia eles, né, com esse prêmio todo, porque eles sabem que ali realmente não vai ter compra de imóvel esquisito, nem localização esquisita. Então, é acho quase que o Itaúsa dos fundos imobiliários. Pode-se dizer que sim. E me diz uma coisa só para terminar, e eu não te faço mais perguntas, prometo. Em relação a esses imóveis em desenvolvimento, tu acredita que vai existir um substancial incremento, de fato, na renda após esses projetos estarem performando, ou você acha que vai ser algo em linha com o mercado? Não, eu acho que vai ter um incremento sim, como eu falei, vai ter uma queda agora no curto prazo, né? Mas depois, após o término dos projetos, a renda volta a crescer sim, com certeza. E tu acredita que acima do mercado, justamente por esse fator do cap rate conseguir ser, sim, bem maior do que uma simples compra e posterior localização, certo? Certo. Falando sobre os cap rates que eu não comentei antes, o pessoal reclamou muito no passado sobre a queda, né, dos cap rates, das compras e tal. Mas isso foi uma queda estrutural, né? Então a gente teve uma queda de juros muito grande depois de 2017, 2018. Então, o pessoal falava, antes eu comprava, os meus fundos compravam imóvel a 11% e depois estava comprando a 8, 7. Mas o que aconteceu foi uma queda estrutural da taxa de juros do Brasil. Então, o cap rate nada mais é do que um prêmio sobre essa taxa de juros. Então, a taxa de juros no Brasil e no mundo, ela influencia tudo. Então, é tudo a partir dali. Então, qualquer coisa que você vai negociar vai ser aquilo ali mais algum prêmio. E os prêmios vão se somando. Quando tem uma queda dessa taxa de juros, os cap rates caem. É inevitável. O que você tem que ficar de olho agora é a volta do aumento dos cap rates. Porque se quando caiu foi fácil, para subir, ele não pode comprar imóvel abaixo da taxa de juros do governo. Então, aí que não faz sentido. Na queda faz sentido, sim. Agora, na alta, né, na volta agora da alta, tem que acompanhar para não comprar imóveis com cap rates menores que o título do Tesouro Direto, porque daí não faz sentido você investir em renda variável. Exatamente, é aquilo que a gente comentou durante a nossa conversa inteira, né? A qualidade da gestão, a gestão saber o que fazer em cada cenário, porque o mercado, o macro, ele é o anfitrião, né? Todas as empresas, elas são convidadas, elas precisam dançar conforme a música do cenário macro. Então, não é toda empresa que consegue performar bem numa baixa de juros, porque não é uma empresa que faz grandes investimentos. Em contrapartida, não é toda empresa que consegue rentabilizar e que tem projetos que têm um custo acessível ou o suficiente para ter uma taxa de retorno atrativa nesses cenários que são mais nebulosos, mais incertos. Então, isso é sim muito importante, essa qualidade na gestão, esse prêmio na gestão, na minha opinião, eu como especialista em gestão de negócios, ela vai pesar cada vez mais conforme a indústria de fundos imobiliários for, então, investindo cada vez mais nesses imóveis em desenvolvimento, porque aí você não tem apenas a medida da gestão eficaz na negociação de compra de um imóvel que já existe, numa localização que todo mundo já sabe que funciona muito bem para um determinado setor, para um determinado negócio, mas sim a exploração de novos setores, de setores que estão crescendo hoje, de novos mercados, né, que nós ainda somos deficitários em diversos setores e que podemos sim aumentar e muito a quantidade de planta industrial, quantidade de centros de distribuição ou ainda centros de distribuição que sejam de fato, que tenham a infraestrutura mais adequada para aquele tipo de desenvolvimento de serviço, né? Então, eu, como profissional, vejo que esse tipo de estratégia é sempre algo a agregar valor, não apenas para o fundo, não apenas para o investidor, mas para o mercado de uma forma geral. E aí eu quero te já deixar mais ou menos combinado para um dia desses, Egbert, a gente falar sobre a questão da forma de financiamento desses fundos imobiliários, né? Da diferença da indústria brasileira para o restante do mundo, principalmente para os Estados Unidos, e de como isso também poderia
destravar novos investimentos. Tu acha que esse é um assunto pertinente também? Sim, claro. É um excelente tópico. Porque isso é muito importante, afinal de contas, negócios não se fazem só por mágica, né? Sem dinheiro, sem capital, a gente não consegue fazer nada. Enfim, então eu vou deixar a palavra contigo, Herbert, para que possa te despedir dos nossos ouvintes. Bem, agradecer a todo mundo que está ouvindo o podcast. Pedir para quem tem alguma dúvida ou alguma sugestão que mande mensagens ou e-mails para nós. E até semana que vem. Exatamente. Então, muito obrigada ao meu querido colega, o nosso analista CNPI especialista em fundos imobiliários, pela disponibilidade, por essa conversa, né, aqui conosco. Muito obrigada pela companhia. Eu espero que vocês tenham, então, tirado as dúvidas, porque toda a base da nossa conversa ela é construída sempre nas dúvidas que vocês mandam para a gente através do e-mail, das redes sociais, etc. E quero lembrar a vocês, caso vocês ainda não tenham lido e sejam assinantes aqui do Dica de hoje, tem um relatório do HGLG tratando especificamente da 7ª emissão e a opinião do Daniel, inclusive os valores, né, para aportes que ele acredita que sejam positivos, né, que tenham de fato uma atratividade, está disponível lá na área de membros do site Dica de hoje. No menu você vai encontrar lá a área de assinantes de fundos imobiliários. Uma ótima semana para todo mundo, muito obrigada pela companhia, um abraço e até a próxima.